Olá, graça e paz, bom dia a todos. Hoje é o dia 36 da nossa leitura. Estaremos lendo Êxodo 31, 33, Mateus 23, de 1 a 12, Salmo 27. Antes vamos fazer a oração para que o Senhor venha abençoar nossas vidas, nossa leitura de hoje, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer por esse momento de estarmos aqui, te adorar, te bendizer por todos os seus feitos em nossa vida, Pai. O Senhor vai derramar suas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre cada um que está aqui assistindo, Senhor, essa live. O Senhor venha, Senhor, trazer conhecimento, trazer esclarecimento, Senhor, nas mentes, ó Pai, e corações. Em nome de Jesus. Amém. Resumo devocional informativo. Êxodo 31 marca o clímax da revelação do Sinai. Deus conclui suas instruções sobre o tabernáculo, designando Bezalel e Oliabe como artesãos cheios do Espírito Santo para executar a obra. Esta é a primeira menção explícita do Espírito de Deus capacitando alguém para trabalho criativo, não apenas para profecia ou liderança, mas para artes plásticas, tecelagem e ourivesaria. Finalmente, Deus entrega a Moisés as tábuas da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Revelação direta e inalterável da sua vontade moral. Este capítulo revela 3 verdades essenciais: a santidade do trabalho criativo quando inspirado pelo Espírito, a centralidade do descanso como sinal da aliança e a autoridade inegociável da palavra divina escrita. O primeiro versículo fala assim: Disse então o Senhor a Moisés. O 2: Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. 3. E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. 6. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. No 7 fala, a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda. O 8, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e seus utensílios, o altar do incenso. 18, quando o Senhor terminou de falar com Moisés, no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, esse aqui nós podemos ver aqui os ensinamentos de Deus, as diretrizes de Deus sobre o tabernáculo, o que seria ser colocado lá, os utensílios, as cores, tudo que seria colocado ali. E Deus também deu a Moisés a tábua da aliança, para que ele escrevesse os mandamentos, né, vindo da parte de Deus. E o Espírito Santo, como capacitador do trabalho criativo, Bezalel é cheio do Espírito com habilidade, capacidade e conhecimento, revelando que a arte sacra não é mero ofício humano, mas dom divino, dom espiritual para glorificar a Deus. O Espírito não se limita a ministérios espirituais. Ele santifica toda atividade humana quando dedicada ao Senhor. A palavra escrita, como fundamento inabalável, as tábuas escritas pelo dedo de Deus não são produto humano, mas revelação direta do caráter divino. A beleza, como reflexo da glória divina, os utensílios do tabernáculo devem ser belos não por luxo, mas porque a beleza reflete a glória do Criador. Conexão cristocênica. Bezalel, cheio do Espírito, para construir o tabernáculo, aponta para Cristo, o verdadeiro tabernáculo onde Deus habita entre os homens. Assim como Bezalel foi capacitado pelo Espírito para criar beleza que apontava para Deus, Jesus foi ungido pelo Espírito para revelar a beleza da glória divina em forma humana. Vamos estar lendo aqui Êxodo 32. No versículo 1.
O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. No 4, fala assim: Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. No 7 fala assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. No 8: Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. No 11: Moisés, porém, suplicou o Senhor e o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito como grande poder e forte mão? No 12: Porque diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los os montes e bani-los à face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. No 13 fala assim: Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. No 14 fala assim: E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. No 19: Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Então aqui nós podemos ver um povo que, apesar de ter tido o ensinamento por Moisés de que Deus é o Deus único e verdadeiro na vida deles, que não há outro Deus além do nosso Deus, eles preferiram fazer um bezerro de ouro. E Arão deu ouvidos, ao povo e pediu para que todos trouxessem utensílios de ouro, brincos de ouro, tudo que é de ouro, para eles montar um bezerro de ouro. E assim o povo fez, levou, e Arão fez esse bezerro de ouro e para que o povo adorasse, porque o povo estava perdido, porque acharam que Moisés subiu para o monte e sumiu para lá e não quis voltar mais. Assim eles tinham que fazer alguma coisa, ou seja, tinham que montar um bezerro para eles adorarem. Então assim fizeram. E Moisés, quando desceu do monte, ele ficou extremamente irado pelo povo ter feito isso, um povo ingrato, não tem gratidão no coração, sabendo, que Moisés tinha dado todo o ensinamento para eles, todas as diretrizes, ensinado o povo direito, como se deve proceder, como se deve andar, o Deus que tem que adorar. E mesmo assim o povo desobedeceu, desobedeceu e fez o bezerro de ouro. E Moisés irou-se e jogou as tábuas no chão que ele tinha trago, com os mandamentos que o Senhor o fez fazer. Ele quebrou as tábuas de tanta raiva que ele ficou, do povo. A idolatria como substituição do invisível pelo manipulável. O bezerro de ouro não é rejeição explícita de Yahvé, mas tentativa de domesticar Deus, transformar santo transcendente em objeto controlável. Esta é a essência de toda idolatria moderna, reduzir Deus a conceitos rituais ou bênçãos que servem aos nossos interesses. A liderança frágil como porta para a apostasia. Arão não lidera com coragem profética, cede à pressão popular. Líderes que priorizam a aceitação humana sobre fidelidade divina tornam-se agentes de corrupção espiritual. A intercessão como identificação com o pecado. Aliás, com o pecador. Moisés não se distancia do pecado do povo.
identifica-se com ele ao ponto de oferecer sua própria exclusão do livro da vida, no verso 32. Esta é a essência da verdadeira intercessão, não um julgamento condenatório, mas solidariedade redentora que assume o peso do pecado alheio. Ou seja, Moisés foi tão misericordioso, ele olhou com um olhar de misericórdia e compaixão para o povo, a ponto de pedir para Deus se arrepender de não botar fogo naquele povo, não destruir tudo, não acabar com tudo, não aniquilar com tudo, né? Ele pediu que o Senhor tivesse misericórdia, se arrependesse. Olha o ponto que Moisés chegou, né? Ele tinha tanta intimidade com Deus que a ponto de pedir para Deus se arrepender, né? Que ser humano é esse, né? Que pede o Senhor para se arrepender de fazer maldade com o povo, pois Moisés sabia que aquele povo era um povo escolhido de Deus, que veio das promessas do Senhor, né? Por o Senhor ter prometido que iria libertá-los, iria salvá-los. Mesmo assim, Moisés teve compaixão, pediu ao Senhor misericórdia. O Senhor assim o fez. A quebra das tábuas, como sinal da aliança rompida. Moisés quebra as tábuas ao pé do monte, gesto dramático que simboliza a ruptura da aliança pelo pecado. A lei perfeita não pode coexistir com a idolatria. A santidade de Deus exige julgamento ou expiação. Aqui no Êxodo 33, fala assim, Êxodo 33, 3. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. E no 5. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse vocês, ainda que por um só momento, eu o destruiria. Agora tire seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. 11. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Nós podemos ver aqui também o amor do Senhor pela vida de Moisés, né? De amá-lo com amor incondicional, né? Que Moisés era uma pessoa, um homem escolhido segundo o coração do Senhor. E é algo extraordinário que podemos ver na vida de Moisés. Que Deus fez grandes coisas na vida dele, né? Isso é um privilégio. A presença divina como essência da aliança. A retirada da presença é julgamento mais severo que pragas e derrotas militares. Revela que o maior castigo não é a ausência de bênçãos, mas a ausência do benfeitor. A jornada cristã, sem a presença de Deus, é religião vazia. A tenda fora do acampamento como sinal da separação. Moisés move a tenda para fora do acampamento, gesto litúrgico que torna visível a ruptura causada pelo pecado. A santidade de Deus exige separação do pecado, mas também oferece lugar de encontro para os que buscam arrependidos. A oração como luta pela presença. Moisés não aceita a decisão divina passivamente, luta em oração com argumentos teológicos. Sua ousadia não é rebeldia,
mas fé que se agarra às promessas de Deus, mesmo quando sua face está escondida. A glória como revelação do caráter divino. Quando Moisés pede para ver a glória, Deus responde revelando seu nome e caráter. A glória verdadeira não é espetáculo visual, mas manifestação do caráter de Deus, especialmente sua misericórdia para com os pecadores. Aleluia, Jesus. Vamos estar lendo agora Mateus 23, de 1 a 12. No 2 fala assim: os mestres da lei e os fariseus se assentavam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. O maior de vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aqui fala sobre os fariseus, né, que eram verdadeiros hipócritas, né, que viviam de aparência, viviam de máscaras, e o Senhor dá um ensinamento aqui para que eles largassem essa prática, né, de não fazer aquilo que eles estão pregando, largar essa prática de não viver aquilo que estão pregando, que viviam somente de aparência, né, vestiam roupas aparentemente de acordo com o que eles estavam pedindo, com banquetes, assentos na sinagoga e praças, né? E eles queriam ser chamados de rabis, mestres, né? E queriam ser chamados também de rabis, e queriam uma vida de aparência, né? Mas nós sabemos que o Senhor Jesus dá um ensinamento para nós, de nós nos humilharmos, porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Não humilhar com o sentido de vítimas, de coitadinhos, de insignificante, não. Humilhar significa nós nos colocarmos diante do Senhor, nos despojarmos de nós mesmos e nos humilhar, fazendo com que a existência do Senhor Jesus, a grandeza do Senhor Jesus seja maior do que as nossas vontades. É isso que devemos fazer, que o Senhor Jesus está ensinando aqui nesses versículos. A autoridade sem integridade como corrupção espiritual. Jesus reconhece a autoridade legítima dos fariseus para ensinar a lei, mas rejeita sua prática hipócrita. O legalismo como fardo que oprime, os fardos pesados são acréscimos humanos à lei que transformam a graça em escravidão. O legalismo não protege a santidade, destrói a alegria da fé e afasta os pecadores da misericórdia divina. A religião performática, como idolatria do ego, buscar lugares de honra e saudações públicas, revela que o coração busca a glória humana em vez da glória de Deus. Esta é a essência da idolatria moderna, usar religião para construir reputação em vez de buscar intimidade com Deus. A servidão como essência da liderança cristã. O maior dentre vocês deverá ser servo. Não é mero conselho ético, mas princípio teológico que refere à natureza de Deus mesmo. Ou seja, né, o que nós aparentamos ser não é a nossa aparência, não é a nossa conta bancária, não é nosso carro, não é nossa posição social que vai fazer com que a glória de Deus apareça, mas sim
nós nos humilharmos e sermos humildes na presença do Senhor, nos quebrantarmos todos os dias da nossa vida, nos quebrantar para que o Senhor venha nos usar como pessoas autênticas, verdadeiras, e que o nosso ego venha cair por terra, que nós venhamos ser servos. Servos é você servir sem olhar a quem, você ter amor, compaixão pela vida das pessoas e pela obra do Senhor. Amém? A servidão como essência da liderança cristã. O maior de dentre vocês deverá ser servo. Amém? Conexão cristocêntrica. Jesus denuncia os fariseus não como moralista superior, mas como o único justo que tem autoridade para julgar a hipocrisia e que, tendo esta autoridade, escolheu não exercê-la para condenar, mas para servir e morrer para os pecadores. Vamos estar lendo agora Salmo 27. Salmo 27 fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo que esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. O teu respeito diz o meu coração, busca a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então aqui fala que Deus como luz que resolve o medo, a busca pela presença como bem supremo, o abandono humano como oportunidade para confiar no acolhimento divino, a espera como força ativa. Então o salmista Davi aqui ensina que o Senhor é nossa luz e a nossa salvação. O Senhor estando conosco, sendo nosso protetor, nosso guia, nossa salvação, jamais nós vamos ter medo. Nós podemos ficar um pouco abalados, mas jamais ficamos destruídos, né? O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E nós devemos confiar nele toda a nossa vida e buscar ele de todo o nosso coração. Esperar no Senhor é ser forte, é ser corajoso. Não mais bezerros de ouros, não mais religião performática, não mais busca de status ou segurança em criaturas. Apenas uma coisa, a presença de Deus. E saiba que essa presença não é recuperada por seus esforços de arrependimento ou reforma moral. Ela foi restaurada por Cristo na cruz, onde ele foi abandonado para que você nunca fosse abandonado, onde ele carregou seu pecado para que você pudesse habitar na casa do Senhor, onde ele foi humilhado para que você pudesse ser exaltado, não por mérito, mas por graça. Deixe cair hoje o seu bezerro de ouro, abandone sua religião performática, confesse sua idolatria e volte para o essencial, buscar o rosto de Deus em Cristo Jesus, que é a luz, salvação, refúgio e o único bem que satisfaz a alma para sempre. Então, nosso único caminho verdadeiro é o Senhor Jesus, que devemos buscar de todo o nosso coração, largar as práticas de idolatria. Idolatria, irmãos, não é só idolatria de feito por mão de homens, não. Santo feito por mão de homens, não. Idolatria pode ser um filho, pode ser uma televisão, pode ser um computador, um celular, um carro. Isso pode ser idolatria. Idolatria é tudo aquilo que afasta o Senhor Jesus da nossa vida. Nós colocamos em primeiro lugar aquela coisa ao invés do Senhor Jesus. Que nós possamos estar conectados com o Senhor e que Ele venha ser o primeiro em nossa vida. A primeira parte nós devemos escolher, igual Maria fez, né? Escolheu a boa parte, que é o Senhor Jesus. Amém? Então essas palavras que nós podemos meditar hoje, que o Senhor venha abençoar a sua vida, venha transformar a sua vida, seu coração, que venha te dar entendimento da palavra do Senhor. Amém? E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui.
participando conosco. Continue firme nessa leitura matinal. Que você venha crescer em graça, sabedoria, cada dia mais. Que o Senhor venha usar para você falar para as pessoas que estão perdidas lá fora do amor do Senhor, o que Ele fez na sua vida, na verdade. O seu maior exemplo é o que você é, não o que você fala, mas o verdadeiro exemplo é o que você faz, que você é. Amém? Então, muito obrigada. Tenham todos um ótimo dia. Fica com Deus. Amém.